Fala galera, beleza? Lucas Marber Cientista, de volta com mais um vídeo, uma edição especial mostrando para vocês o que aconteceu de novo na ciência da musculação e da nutrição nesses últimos anos que eu parei de postar vídeos, mas novamente é uma edição especial, não se acostumem, mas se quiser que eu aprofunde em algum estudo desses aí especificamente, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo olhando eles mais a fundo. Já estou com o estudo baixado aqui mesmo, então não tem problema. Eu vou alternando aqui entre estudos de nutrição e de musculação, de treino, né? Que dá pra ficar menos entediante. Então esse primeiro aqui é de nutrição. A gente vê como que a gente pode otimizar o nosso superávit calórico. Então esse aqui tem 3 grupos, um deles manteve o peso, outro deles teve um superávit de 5% de energia e outro superávit de 15% de energia. E aí a gente viu como que eles responderam em termos de massa muscular, de dobras cutâneas, né, ou de gordura, e de força, em alguns exercícios diferentes. Basicamente, o que eles concluíram foi que o grupo que teve o superávit maior ganhou mais gordura, ele não teve outros ganhos significativos. Então, de acordo com o que concluíram aqui, seria melhor você ter um superávit mais conservador, né? Então, quando a gente fala em 5%, se você normalmente mantém o seu peso com 2.000 calorias, aí você come 2.100 calorias e aí pronto, está com 5% de superávit. Se for 3.000, aí vai para 3.150. Isso aí já seria suficiente de acordo com esse estudo aqui. Agora tem alguns detalhes que vale a pena olhar um pouco mais a fundo. Um deles é que o grupo que comeu mais conseguiu ter ganhos maiores no bíceps, que foi o músculo que foi mais treinado. Então talvez se você está com um treinamento muito intenso, né, você consiga tirar proveito de um superávit maior. E a outra questão é que esse aqui é um estudo só. Eu vou mostrar aqui para vocês os gráficos, para vocês terem noção do que eu estou falando. Cada bolinha aqui é uma pessoa, então assim, você vê, se não tivesse essa pessoa aqui, ia mudar muito, né? Então se tivesse mais gente, né? Então, esse aqui não é muito confiável, né? É um primeiro estudo que está investigando isso aí de o quão grande deve ser o seu superávit para ganho de massa muscular e de força. Então, esperem sair mais estudos sobre isso para ter mais convicção, mas o que dá para ter essa noção é que um superávit conservador já seria suficiente. Então vamos para o seguinte, esse aqui já é um estudo muito mais robusto, é uma meta-análise, então ele pega vários estudos e com isso tem muito mais participantes, dá para você confiar muito mais do que ele conclui. E esse aqui é de treino, ele fala sobre a amplitude dos seus exercícios. Então a gente pode ter um exercício com amplitude total ou com amplitude parcial. Mas o que ele analisa aqui, que chegou na conclusão que é diferente, são exercícios com amplitude parcial alongada ou parcial encurtada. Ou seja, quando você está fazendo um movimento, tipo o final do movimento ou o início do movimento, seria algo mais ou menos por aí. E o que foi encontrado é que os exercícios parciais são inferiores aos exercícios completos para ganho de músculo, só que quando a gente separa os exercícios que são alongados dos exercícios que são encurtados, né, os parciais, a gente já não tem essa diferença. Os exercícios que são alongados e parciais têm ganhos tão bons quanto e às vezes até melhores do que os exercícios completos. Já os exercícios parciais encurtados são bastante ruins mesmo quando a gente fala em hipertrofia, né? Então, o que a gente pode tirar disso aí na prática? Tem alguns exercícios, por exemplo, supino, agachamento, que naturalmente já são mais difíceis na parte alongada, né? Na parte que você está lá embaixo no supino, encostando no peito, então lá no buraco do agachamento. Esses aí já estimulam predominantemente a parte alongada, então não tem necessidade de fazer esses exercícios parciais, porque você já está estimulando a parte alongada, fazendo ela ser a mais difícil. Já quando a gente fala, por exemplo, nos exercícios de costas, como remada ou pull down, esses aí tendem a ser muito mais difíceis na parte encurtada. Então, quando você está encostando aqui a barra no peito para remar ou para fazer o pull down, as suas costas são muito encurtadas e esse é o momento mais difícil do exercício.
Então, se você, uma vez que não consegue encostar, uma vez que você tem essa falha na parte curta do movimento, você para de fazer, aí você está estimulando não tão bem assim a parte mais alongada do movimento. Então, para esse tipo de exercício, talvez seja interessante você incluir algumas séries que são mais pesadas, que você não consegue fazer o movimento completo, mas que você faz o início do movimento, que o músculo está mais alongado, e com isso você pode ter um estímulo melhor para suas costas. Outros músculos que também sofrem dessa questão são o bíceps. Se você faz uma rosca de pé normal, normalmente ela é muito fácil no início, né? Não tem tensão nenhuma, e aí ela é mais difícil mais para o meio e para o final. E aí a gente já tem estudos diretamente no bíceps, olhando que quando a gente faz a rosca Scott, por exemplo, que é muito mais difícil quando o braço está esticado, quando o bíceps está alongado, você tem ganhos melhores. Então a gente pode tanto optar pela rosca Scott, né, quanto fazer com a polia, que aí com isso a gente consegue também ter a tensão na parte alongada, né? No caso da polia, você tem que deixar a polia atrás de você para ela alongar o seu bíceps. Se você deixa a polia na frente, você vai continuar sem tensão na parte do bíceps alongado. Então não adianta. A polia não é mágica, você tem que acertar o ângulo. E outro exemplo também de músculo são os isquiotibiais, né, do posterior da coxa, que quando a gente faz a mesa flexora, a gente está com o quadril estendido, então eles estão menos alongados. Quando a gente faz o banco flexor, sentado, eles já estão alongados, então com isso você está colocando tensão neles numa posição mais alongada, eles têm melhores ganhos. Tem estudos especificamente em cima dos isquiotibiais que investigam essa questão e realmente isso foi encontrado. Bom, então vamos para o próximo. Vamos ver, esse aqui é de nutrição. Esse aqui é um um estudo muito poderoso. Tem uma quantidade absurda de pessoas que foram investigadas nele. É uma meta-análise também. E a ideia dele é que tem um método, uma metodologia para se medir o gasto energético, que usa água mais ou menos pesada, com mais ou menos nêutrons. É um negócio mais complicado. E o que foi olhado aqui é como que varia o gasto energético ao longo da vida, né? A gente pegou vários estudos que investigavam pessoas diversas, e aí vamos aproveitar que a gente tem esses dados aqui, desses vários estudos, e vamos fazer uma análise por idade. E o que a gente encontra é que, contrário ao que a maioria das pessoas fala, nossa, eu já estou chegando nos 30 anos, 40 anos, meu metabolismo foi lá para baixo, por isso que eu estou gordo. Na verdade, não existe isso. A gente tem um metabolismo bem constante até os 60 anos de idade. Eles separam aqui 4 faixas de idade que o metabolismo muda bastante. Quando a gente fala, pelo menos, em relação à massa magra. Então, se você tem a mesma massa magra, você vai ter o mesmo metabolismo entre 20 e 60 anos. A partir daí começa a piorar um pouco, né? Mas eu acredito que a maioria da minha audiência aqui não está ainda nessa idade, tirando meus pais. Meus pais estão. Bom, então aqui tem um gráfico bonitinho, né? Mas assim, novamente, se você perde sua massa magra, você vai ter um pouco de perda também do seu metabolismo. Bom, o próximo. Esse aqui saiu semana passada, acho que é isso. Bom, saiu aqui em outubro, bem recente. Aqui no Brasil, não sabia disso. E esse aqui, ele investiga volumes de treino absurdos. Inicialmente, todo mundo começa com 22 séries por semana para o quadríceps, que é muita coisa. Você já viu meus outros vídeos de volume. Eu falo que essa faixa aí já seria próxima do ótimo, já estaria dentro do ótimo, né? Pode ser mais baixo que isso, dependendo das condições. E aqui o que eles fizeram é que teve um grupo que manteve as 22 séries por semana, teve outro que foi aumentando 4 séries, e teve outro que foi aumentando 6 séries, e no final eles chegaram até 52 séries por semana, um negócio assim, fora da realidade, ainda mais para quadríceps. Você imagina fazer isso tanto de leg press, tanto de agachamento, né? É complicado. E surpreendentemente
Quanto mais aumentou as séries, mais ganhos tiveram. É, aí é complicado, né? A gente não pode falar que não, foram. Esse aqui é um estudo que ainda não saiu, tá? É preprint, então as imagens estão aqui no final. A gente não pode falar, não, se eles mantivessem. A média deles foi na faixa de, acho que uns 36, 38 séries por semana. Se eles mantivessem isso aí para sempre e iam continuar tendo ganhos, não sei, muito provavelmente eles se lesionariam, né? Não dá para manter isso aí para sempre para a maioria das pessoas. Não sei se eles tiveram mais ganhos porque eles aumentaram o volume deles, né, e não simplesmente pelo volume ser alto. De repente, se eles tivessem começado mais conservador, abaixo de 22 e só aumentasse, eles tivessem bons ganhos. Mas assim, dá pra ver que o corpo humano aguenta muita coisa, né? Então, se você é realmente tarado por quero ter os melhores resultados possíveis, talvez seja algo que vale a pena explorar. Mas se você se lesionar, a culpa não é minha, tá? É isso aí. Eu não faço nada próximo disso, tá? Não recomendo, mas estou mostrando ciência para vocês que a gente ainda não conseguiu chegar no teto do que seria o volume ótimo. A gente sabe que são acima de 10 séries, mas não sabemos até quanto que são. Esse aqui não é nenhum estudo novo, mas é uma análise que o Dr. Eric Trexler fez, é bem interessante, sobre o quanto de gordura que a gente precisa na nossa alimentação. Então, tem 3 pontos que ele considera. Um deles é pedra na vesícula, que a vesícula que armazena a bile, a gente precisa de soltar um pouco de bile para gallstone, para não ficar com essas pedras, e aí bastaria 7 gramas de gordura por dia para não ter esse problema de pedra na vesícula no curto prazo. Então, assim, é bem pouca coisa, né? Aqui, 7 a 12, né? Outra coisa tem a ver com as gorduras essenciais, né, que são os ômega 3 e ômega 6, que são alguns que a gente não produz e a gente precisa de se alimentar. E aí depende muito, né, do alimento que você come, ele tem que ser rico nessas gorduras especificamente, mas aí seria algo na faixa de uns 30, 40 gramas de gordura por dia, já seria o bastante para você atender essas necessidades. E a outra questão é a absorção de vitaminas que são lipossolúveis, né? A gente tem algumas vitaminas que a gente precisa de gordura para absorver elas, e também fica nessa faixa aí de uns 30, 40 gramas de gordura por dia para a gente conseguir chegar nisso. Bom, ele colocou aqui como 20 a 30, mas enfim, essa faixa aí. Aí tem a questão dos hormônios sexuais, aí já idealmente seria mais alto, né? Mas assim, já algo que não é tão importante assim para nossa saúde, né? Esses nutrientes essenciais são muito importantes. Já os hormônios não são tão importantes assim, né? Quando a gente aqui 40, 60 gramas por dia é a recomendação pessoal dele. Quando a gente fala em emagrecimento, faz parte a gente perder um pouco ter uma queda na nossa produção hormonal. E por fim, esse aqui é para mostrar que nem tudo são macros e nem tudo são macros e micros. A gente também tem muitos nutrientes que estão presentes nos alimentos que não se encaixam nessas caixinhas que a gente tem separado. A gente muitas vezes fala na matriz da comida, né, que às vezes quando a gente tem a composição das coisas tem alguma coisa aditiva. Tem, no caso aqui, ele fala sobre azeite. Azeite tem bom, aquele negócio lá que é muito presente no vinho. Mas enfim, tem muito presente esse tipo de composto que tem um grande impacto na saúde cardíaca. Então, talvez aqui, não uma especulação, uma revisão narrativa, talvez os benefícios da dieta mediterrânea sejam só devidos ao azeite, de tanto que o azeite tem desses compostos fenólicos, bom, enfim, polifenóis, é isso aí. Então, assim, se você pensa só em macros, talvez vale mais a pena você pensar em comida mesmo, que é muito complexo o corpo humano, né? Por mais que a gente saiba um monte de coisa, tem um monte de coisa que a gente não sabe, tem um monte de interações aí
que a gente não sabe. Então, vale a pena olhar essas coisas. Bom, e se você tiver interesse em algum desses vídeos, novamente, desses estudos, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um novo vídeo indo mais a fundo. No mais, foi um prazer. Aquele abraço. E bora puxar uns ferros!